Sukuna versus Satoru Gojo. Essa luta chegou no fim no capítulo 236, lançado por volta de 20 de setembro. No entanto, gente, quase um mês após essa impactante morte, as opiniões continuam divididas. Alguns alegam que a luta foi mal executada, forçada ou simplesmente não gostaram do desfecho. E bom, isso é perfeitamente aceitável. Cada um tem suas próprias opiniões e preferências, principalmente os fãs do Gojo, que não gostaram do desfecho da luta. No entanto, é fundamental entender que o Satoru Gojo, o professor, ele não é o protagonista da obra. O foco da narrativa gira em torno do personagem Itadori, e é o seu desenvolvimento, a ação que impulsiona a trama. Gojo é indiscutivelmente um personagem poderoso. Não arrisco-me dizer que ele está entre os top 3, pois ainda não vimos a real extensão do poder do Kenjaku. Como o Gojo já foi escanteado, eu vou descartar ele dessa colocação, mas sem sombra de dúvidas, ele é um personagem muito poderoso. Mas não se esqueçam, ele não é o central da obra, ele não é o protagonista. E bom, para a gente desenvolver uma compreensão profunda dessa luta épica, é crucial observar como Sukuna se tornou o ponto focal da trama. Ele é envolto em mistério, com seu verdadeiro potencial sendo desvendados aos poucos. Enquanto isso, Gojo já mostrou todas as suas habilidades desde o começo da série. É só a gente voltar lá nos primeiros episódios do anime, que foi recentemente lançado, quando ele mostra a sua expansão de domínio para o jogo, ou até mesmo ali no arco de intercâmbio, quando ele enfrenta a Hanami com seu roxo. O Sukuna, por outro lado, entrou na luta com uma série de itens escondidos, inclusive a presença das suas armas divinas, principalmente a arma que foi revelada recentemente no mangá, que a própria Yorozu criou no final da sua obra, e até o seu corpo extremamente modificado e overpower para as lutas. O cara simplesmente tem 4 braços, enquanto 2 continuam trocando golpes, os outros 2, os braços inferiores, fazem sinal de mão para sua aura ficar ainda mais forte. Fora que ele ainda tem mais uma boca, isso faz com que ele consiga exclamar feitiços e rituais sem precisar gastar o pulmão ou a sua circulação sanguínea no corpo. Isso é muito incrível, é muito bem construído pelo autor. E sem sombra de dúvidas, desde o começo, quando o Sukuna observava Gojo, ali quando ele disse que quando ele recuperasse o corpo, ele seria o primeiro a morrer, ele enxergou no Satoru Gojo um rival à altura. Não que ele quisesse ou enxergasse o Gojo como alguém que pudesse o superar, mas um tipo de diversão, tá? Isso fica claro se vocês observarem a luta novamente. Até o momento, o plano do Sukuna tinha sido extremamente bem executado, quando ele quebrou a expansão de domínio pela última vez do Satoru Gojo e sabia que ele não era capaz de expandir seu domínio de novo. Ali, se vocês pararem pra pensar e ver a personalidade do Sukuna, ele simplesmente voltou a ser o que ele era ali no arco de Shibuya, personagem arrogante e desprezível e que enxerga que as pessoas estavam abaixo dele. Ele mesmo disse que o Gojo só é uma pessoa que nasceu em uma era que ele não existia, por isso que ele era tratado como uma pessoa tão forte. Até ali ele estava ciente que já tinha derrotado o Gojo, só que o tiro saiu pela culatra, afinal ele não mensurou os danos que o infinito poderiam ter causado no seu cérebro. Então, ali, a luta ficou num terreno sem lei. Tudo podia acontecer, porque o Sukuna não tinha previsto aquele impacto. Ainda assim, devemos levar em conta que o desenrolar da luta foi incrível. O Sukuna provavelmente possui uma habilidade de autoconhecimento, tá? Não tenho certeza se é uma técnica Jujutsu, ou se simplesmente por ele ter vivido tanto, tá sempre no topo por tanto tempo, lhe permite observar e executar as técnicas dos outros personagens com perfeição. Bom, a gente viu que ele usou os sinais de mão do sangue perfurante do jogo e do Norito Shikamo com a água do elefante, fazendo com que ela tivesse o mesmo efeito. E bom, ele copiou o corte do Mahoraga para poder atacar o infinito do Gojo e ter sucesso. Ele mesmo disse que estava esperando que o Mahoraga mostrasse uma adaptação que fosse eficiente para ele, que fosse para todo mundo. Então eu creio que ainda assim, no final de tudo, mesmo que agora Sukuna não tenha mais a sua expansão de domínio, né, como ele vai lutar com os protagonistas, ele ainda tem alguma técnica que permite com que ele entendesse as habilidades dos outros. Não creio que seja uma técnica de cópia, igual a do Yuta, mas sim algo que mostre com clareza para ele como as técnicas são executadas para que ele replique essas técnicas de uma maneira mais funcional. E isso vai de encontro com as palavras que o Gojo disse no final. Ele estava conversando com o Gedo e com os outros personagens que já tinham morrido. Ele disse que não sabia se poderia derrotar o Sukuna mesmo sem as 10 sombras. E isso é plausível. A principal vantagem que o Gojo demonstrou na batalha foi o seu taijutsu. Sem sombra de dúvida, ainda assim, acho que se o Sukuna tivesse com seus 4 braços e com sua boca, o Gojo ainda ia ser superior no taijutsu. Mas Sukuna é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe ainda a real extensão do poder dele. E olha, que eu sou fã do Gojo, tava torcendo pra ele nessa luta, mas tenho que admitir que, sem sombra de dúvidas, pelo que nos foi mostrado, o Sukuna tá, assim, pelo menos 2 passos na frente
frente no quesito poder ao Satoru Gojo. Se ele não tivesse a Megumi, ele teria utilizado a técnica para derrotar o Gojo. Provavelmente, se isso acontecesse, seria uma luta mais difícil, mas eu creio que o fim ainda teria sido o mesmo, tá bom? Lembrando, a narrativa não pode girar em torno de personagens secundários, isso é básico em todas as tramas. O Gojo é um personagem B, enquanto o Itadori é o personagem A. Digo até que o Yuta tá na frente dele, porque o Yuta já foi um protagonista. Então, deixamos o professor descansar um pouco. E bom, essa luta pra mim ela é tão incrível, e sem sombra de dúvidas, ela tá entre as mais incríveis, pelo menos dos últimos 10 anos. Nos mangás, eu não consigo lembrar uma luta tão impactante que moveu a internet como essa, sem ser, lógico, os 3 grandes mangás aí que temos, que é Naruto, One Piece e Dragon Ball. Mas essa luta, quero dizer, é que ela tem uma impactação muito grande, porque se vocês pararem pra pensar, a internet se dividiu em Team Gojo, Team Sukuna. Então, observando os impactos que isso causou no fandom, é absurdo. E o Okutami tá de parabéns. Ele escreveu o Sukuna para parecer vulnerável durante essa luta, a ponto de todos nós acharmos que ele tava fraco, e que sim, o Sukuna podia perder pro Gojo. Mas no final, ele mostrou que realmente quem manda ali, quem é o rei do Jujutsu é o Sukuna. Então, vamos deixar um pouco o Gojo descansar em paz. Do meu ponto de vista, Gojo Fan, eu não quero, ainda naquela fase de negação, não quero que ele tenha morrido. Eu adoro o Gojo, acho que é um personagem muito bem construído, e tenho certeza que se o Akutami não tomar cuidado com ele vai derrotar o Sukuna, se é que ele vai ser derrotado, né, no final da obra, pode parecer forçado. Então, no meu pensamento, por não ter mostrado o fim do corpo do Gojo ali, e pelaquela frase final, quando ele tava no pós-morte, ele diz que espera que aquela cena ali não fosse algo da cabeça dele, ele tá delirando, eu ainda acho que pode ter sim uma possibilidade do Gojo voltar, tá? Mas isso aqui é tema pro outro vídeo. Mas me fez lembrar de uma coisa que aconteceu quando eu ainda tava na escola. Dragon Ball Super, eu era muito fã do Android de número 17, e ele foi tido como morto ali quando ele se autodestruiu pra parar o ataque do Jiren. Mas eu sempre bati o pé pros meus amigos e falei que provavelmente o 17 estava vivo, seria o campeão do torneio. Bom, isso era achismo de fã, não tinha nenhuma base pra poder me aprofundar nisso, mas eu sinto o mesmo sentimento do Gojo. Creio que ele ainda tá vivo, mas é necessário que um personagem como o Satoru, sem sombra de dúvidas, por enquanto era o mais forte do time dos mocinhos, ponto que a gente viu quando o Hajime entrou na batalha, ele durou 2 capítulos, não teve nem chance com o Luna. Isso mostra que o Gojo tá à frente dele, muito à frente, sem desmerecer o Kashimo. Isso mostra que um personagem como o Gojo, ele precisou ser escanteado para que a obra continuasse, mas não necessariamente ele ainda morreu. Bom, pode ter sido morto ou não, né? Não sei, porque quem escreve isso é o autor. Voltando ao que a luta nos mostra, sem sombra de dúvida, aquilo ali foi o ápice Jujutsu. E o Sukuna é o ápice Jujutsu. O corpo dele é o ápice Jujutsu. É modificado para ser o ápice Jujutsu. As suas armas divinas são o ápice Jujutsu. A sua mente funciona como o ápice Jujutsu. Hoje foi um desafiante incrível. E sem sombra de dúvidas, como o Sukuna disse, ele nunca será esquecido. Mas tem um plano muito bem construído. Eu duvido que alguém consiga derrotar o Sukuna sem ser forçação de roteiro. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham um ponto de vista parecido comigo. Vamos deixar, mesmo aqueles que ainda acham que o Gojo tá vivo, descansar um pouco, tá? Porque o cara carregou a obra nas costas. E vamos ver a real extensão do poder de Sukuna nos próximos capítulos. Sem pai, mando um abraço pra todos vocês e até a próxima.